Pessoal, vocês lembram que há um tempo atrás eu fiz um vídeo afirmando que o Poco X3 NFC era o melhor smartphone da Xiaomi para se comprar em 2021? Pois é, mas a Xiaomi resolveu me contrariar e conseguiu lançar o Poco X3 Pro com configurações melhores, pelo menos algumas das configurações melhores do que o NFC, e o fio de uma égua não tá mais barato do que o NFC? É brincadeira um negócio desse? Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o Poco X3 Pro e se ele realmente agora é a melhor opção. Ei, macho, mas se tu disse que ele tem configurações melhores e custa mais barato, é lógico, não tem nem o que tá conversando. O bicho, o tal do Poco X3 Pro virou a melhor opção de 2021. Até aí tudo bem, se você olha para esse ponto, óbvio, né? Ele se tornou sim uma das melhores opções da Xiaomi para se comprar no Brasil. Mas vocês lembram que eu fiz um comparativo entre eles, eu comparei os dois, e o NFC se saiu um pouco melhor do que o Pro nas câmeras? Vocês lembram, né? Pois é, se não lembra, vai assistir o vídeo todinho de novo. Mas se liga só, ele ganhou sim em câmera. Então, se o seu foco é câmera, talvez o Pro não seja a melhor opção de 2021 para você que quer comprar um smartphone arretado da Xiaomi e não quer gastar muito, tá? Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, gente, o fio de uma égua do NFC tinha um preço muito atrativo pelo que ele oferecia. Aí o Pro chegou, não tão barato, né? Chegou lá na casa de R$2.000 e tantos. Só que hoje, cara, a gente já encontra ele mais barato do que o NFC. Isso é simplesmente inacreditável, né? Tendo em vista o restante das configurações, né? O processador, principalmente, que eu falo já sobre ele. Inclusive, Raziel, onde é que eu compro? Mas eu quero comprar um Xiaomi desse aí. Com confiança, sem ter medo de levar golpe. Se ligue, vou deixar links na descrição, tanto para o NFC quanto para a versão Pro, que na minha opinião se tornou sim o melhor custo-benefício abaixo dos R$2.000 da Xiaomi no Brasil. Pessoal, lembrando que esse aparelho não tem a proposta de ser um câmera phone, né? De ter câmeras excelentes, cinematográficas. Não é isso. Mas dá para brincar de gravar vídeo com ele, tá? Dá para tirar umas fotos bem legais. E os vídeos é o seguinte: esse vídeo que vocês estão assistindo agora está sendo gravado e não vai ter correção de cores, nem de áudio, nem nada. Essa parte aqui, tá? Mas claro que se você quiser gravar com ele e editar, você consegue extrair uma qualidade ainda melhor. Por exemplo, eu vou estralar os dedos e a gente vai editar um pedacinho, tá? Deixa o rapaz passar. E a gente vai editar um trecho, um pedacinho, para você ver como é que fica a questão de cores, né, iluminação e questão do áudio também, tá bom? Então, olha só a partir de agora, ó. Pronto, tá vendo aí? Com certeza está uma imagem bem melhor, bem mais bonita de se ver, porque a imagem original tende a ser, né, um pouco básico demais. Só que você pode sim editar tranquilamente. Outra coisa que eu gosto dele bastante é o fato da estabilização funcionar extremamente bem. É tanto que o Danilo está ali segurando o aparelho assim, no suporte, e ele com certeza deve estar bem estabilizado. Agora, uma coisa que eu acho que a Xiaomi deveria melhorar bastante era nas suas câmeras frontais. Inclusive, agora eu estou filmando com a câmera frontal, tá? E você vê que, poxa, merecia um 4K, né, gente? Vamos ser sinceros. Ele merecia um 4K aqui. Mas olha só, contra o sol aqui, olha só, contra o sol. E agora, a favor do sol. Olha só como é que fica. Tô segurando ele aqui no braço, né? Tá no suportezinho, mas não tem estabilização nenhuma. Essa estabilização que tá tendo é a dele mesmo, tá? Do próprio aparelho. E é isso, essa é a qualidade da câmera frontal. E a que vocês viram é a qualidade da câmera traseira.
é, pessoal, como vocês viram aí, não dá pra dizer que ele é ruim, né? Que as câmeras não prestam, não, é uma porcaria, um lixo, é um negócio desse aí. Não, não é isso. Eu que testo muitos smartphones aqui, consigo dizer pra você que ele tem câmeras ok. Não são as melhores do mundo, tá? Mas também não são ruins não. Dá pra fazer videozinho, se tiver bastante iluminação, você consegue fazer vídeos e tirar fotos bem, mas bem decentes. Mas lembrando, gente, que o foco desse aparelho, né, a princípio, se você olha, bota ele lado a lado com o NFC, é o processador. Ele ganhou bastante no que se diz respeito poder de fogo, poder de processamento. Deixa eu abrir aqui o Game Launcher, deixa eu abrir aqui o COD também. Lembrando que ele tem o áudio estéreo, tá, gente? Tanto sai som aqui embaixo, é um diferencial muito legal, quanto sai som aqui em cima, para assistir vídeo, escutar música e jogar também. Sai som dos dois lados ao mesmo tempo. Isso eu acho arretado, tá? Outra coisa, deixa eu abrir aqui o jogo para vocês verem. Outra coisa muito legal, lógico, é a tela de 120 Hz. Para quem gosta de jogar, é uma mão na roda, viu? Uma tela de 120 Hz é muito, mas muito bom, né? O dobro ali do que a gente tá habituado, nossos olhos estão acostumados. Lembrando que COD, ó, gente, ó, se liga, COD liberou uma opção ultra aqui, ó, da taxa de quadros. E como ele tem uma tela de 120, ele vai conseguir mostrar mais quadros por segundo, dando uma sensação de fluidez ainda maior, tá? Inclusive a gente passou um tempão jogando aqui. Olha só, pessoal, se liga. Vou botar aqui para ele correr, ó, e vou puxar aqui. Olha só como ele tá liberando agora muito mais FPS. Tá vendo lá, ó? 89, 90 FPS, cara. Tá muito, muito legal. Aí como a gente jogou várias partidas aqui, já para testar mesmo, né? Eita, olha. Ah, não começou ainda. Não, rapaz, tá me assustando, tomando um susto aqui. Como a gente jogou várias e várias partidas para ver se ele ia esquentar e tal, com essa taxa de FPS mais alta, a gente percebeu que em determinadas partidas, conforme você vai rodando muito, ele começa a perder um pouco do FPS, né? Ele começa a cair ali para 80 e pouco, às vezes 75, por aí. Mas é normal, é normal. O smartphone esquentar... Nossa, tá muito escuro aqui, hein? Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho aqui. O smartphone esquentar em jogos pesados não é de se estranhar, tá ligado? É super normal. E esse processador, ele tem um poder de processamento muito bom. Ele tem um poder de fogo bastante interessante, mas que em alguns momentos ele dá uma esquentada sim. Então é bom você ter em mente isso, que ele pode acontecer de esquentar um pouquinho, e quando esquenta, obviamente que drena mais bateria, acaba a bateria acabando um pouco mais rápido do que a gente gostaria, né? Mas lembrando que ele tem uma bateria bem generosa, uma bateria de 5.160 mAh, o que é suficiente para bastante tempo aí de jogo, de uso tranquilão. Só que uma coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte, foi até por isso que eu falei, que eu ia explicar para vocês, em comparação ao NFC, por isso que eu falei assim, que ele se tornou a melhor opção. Porque esse aqui, a versão mais simples dele, tem 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. E hoje, eu olhando hoje na Amazon, que são os links que eu vou deixar na descrição, confiáveis para vocês comprarem, ele estava mais barato do que a versão de 128 GB do NFC. Para você ter noção, né? Por isso que eu falo que ele realmente se tornou a melhor opção. E a versão mais potente, que é essa que eu estou testando, com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno, ela tá assim mais cara, óbvio, né? Tá bem mais cara assim, chegando ali uns 1.890, 1.900 reais, não sei quando você estiver assistindo o vídeo. Recomendo muito que vocês cliquem para ver se ainda tá com preço, nessa faixa de preço. É um preço muito, mas muito atrativo para tudo que esse aparelho oferece. Lembrando que o processador que eu tanto falei e não falei o nome dele é o Snapdragon 860, tá? Que é um processador novo da... Eita, pega aí, ó, arregacei ele. É um processador da Qualcomm que tem um foco muito bom em aparelhos um pouco mais premiums, mas sem custar aí o olho da cara, né? Sem custar, por exemplo, como outros processadores da linha 800 da Qualcomm. Então, isso é bem legal. Aí, pronto, só pra... Aí, filho de uma égua. Mas assim, gente, lembrando que ele não é um smartphone realmente gamer, né? A gente gosta de brincar e tal, porque tem uma tela de 120, tem um processador da linha 800 e tal. O cara pode achar, poxa, então é gamer, é aquele que a gente chega e plaf, acopla vários acessórios e tal, um cooler aqui atrás. Não, não é isso. A proposta dele não é ser um smartphone exatamente gamer. Ele consegue rodar a maioria dos jogos tranquilamente, com gráficos topados, mas a proposta não é ser aqueles que você consegue adicionar vários acessórios. Você pode até comprar um controle aqueles controles sem fio para
encaixar aqui e ficar jogando. Beleza, tranquilo, dá para fazer isso também. E ter uma experiência ainda melhor. Mas lembrando que ele não é exatamente um smartphone gamer. Outra coisa, muita gente pode achar que esse smartphone é um top de linha. Não, não é. Preste atenção numa coisa. Ele é um smartphone intermediário com alguns diferenciais, que é o processador mais potente, mais premium, uma tela de 120 Hz e tal, mas no aspecto geral, se você puxa as câmeras, se você puxa o acabamento, se você olha para os outros, não tem carregamento sem fio. A proteção contra a água, né, dele é aquela mais simples, que é a IP53, que não dá para confiar, molhar ele de verdade e tal, pular numa piscina, alguma coisa. Pode acontecer de dar defeito. Então, em diversos aspectos, ele é um smartphone muito, mas muito competente, muito bom, né? Mas não bote na sua cabeça que ele é um top de linha, que vai ter tudo do bom e do melhor. É sempre bom bater nessa tecla, frisar que pelo preço dele é arretado, é um aparelho sensacional. Mas não é os topadões lá de cima, de 4, não vai concorrer com de 3, 4, 5 mil reais, não. Tenha isso em mente, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido as dúvidas aí de vocês. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!